Caros ouvintes, bem-vindo a mais um vídeo do canal Extermínio Heresias 10. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma crítica ao modelo de pregação da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. Modelo esse que nós esperamos que seja mudado, pelo Ministério. O Ministério já lançou a sua RGE esse ano e foi apresentada algumas mudanças para a melhora da instituição. Todavia, nós sabemos que muitos pregadores ainda não vão adequar a essas mudanças que foram apresentadas na RGE, e nós vamos mostrar aqui que essas mudanças que foram propostas na RGE veio para tornar a congregação cristã uma instituição, uma igreja mais bíblica, uma igreja bíblica. Ainda falta muito para a congregação chegar nesse patamar e nós vamos apresentar aqui alguns pontos bíblicos e vamos explicar por que ainda falta muito para a congregação ser uma igreja bíblica no sentido de suas pregações. Como nós sabemos, quem conhece a instituição Congregação Cristã no Brasil, nós sabemos que muitas palavras que são pregadas nos púlpitos são palavras templocêntricas, ou seja, palavras voltadas para a instituição, para fazer um marketing da instituição, para apresentar a instituição. Palavras onde a instituição é o centro e não Cristo. Palavras egocêntricas, vou passar até aqui a bolinha aqui, egocêntricas, quando o foco é o pregador, ou seja, o pregador ele abre ali um texto das Escrituras e como ele não tem conhecimento para explicar aquele texto, então aquele pregador ele começa a dar profetada, ele começa a falar na primeira pessoa como se fosse Deus, e começa a dar profetada e começa a tentar fazer uma espécie de manipulação ali no povo, para que ele ganhe a sua credibilidade perante a igreja. Então nós chamamos esse modelo de pregação egocêntrica. E temos aqui um terceiro modelo de pregação, que é a pregação antropocêntrica, que é aquele modelo de pregação focado nas necessidades do homem. Ou seja, você congrega apenas com o objetivo de suas necessidades materiais serem reveladas para um pregador do púlpito. Essas são palavras antropocêntricas. É a famosa mensagem massageadora de ego. Ou seja, você vai com a igreja com um problema, para ter o seu ego massageado. Então, esses três tipos de palavras é um problema. Por que é um problema? Porque não são bíblicas. Você não vê no Novo Testamento Jesus Cristo ou Paulo fazendo mensagens templocêntricas. O próprio Jesus Cristo, ele falou que ele é maior do que o sábado e ele é maior do que o templo. A congregação cristã no Brasil, eu espero que mude isso, ela sempre coloca o templo nas suas pregações, no mesmo patamar de Cristo. E não pode, isso está errado, Cristo não fez isso. Eu vou mostrar aqui o texto aqui para vocês, o próprio Cristo afirmando que ele é maior do que o templo. Vou procurar aqui o texto aqui para vocês. Olha o texto aqui, meus irmãos, livro de Mateus, capítulo 12, versículo 6. Olha aqui, passar a bolinha aqui em cima. Pois eu vos digo, aqui está
Quem é maior do que o templo? O templo não serve de nada, o templo não é casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? Isso está escrito em Atos dos Apóstolos. O templo somos nós. Né? O Senhor Jesus Cristo disse que faria morada em nós, não faria morada no templo, na igreja. E vou citar esse texto aqui para vocês também. Olha aqui o texto aqui, ó, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, né? Não tem como grifar aqui, mas vou passar a bola em cima aqui, ó, versículo 23. Olha aqui o versículo 23. Evangelho de São João, ó, aqui, ó. Olha aqui, ó, São João, capítulo 14, versículo 23. E Jesus respondeu e disse-lhe, vou deixar aqui no topo: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada. Então o Senhor Jesus Cristo, ele mora dentro de nós, ele não habita no templo. O templo não é a casa de Deus, né, como os pregadores afirmam. Infelizmente, isso é uma mentira, isto é uma heresia, e este erro é praticado por todas as denominações evangélicas. Nenhuma se salva. Todas as denominações evangélicas praticam esse erro. Templo não é casa de Deus. Templo não é igreja. Igrejas são pessoas. Igreja vem da palavra grega, que significa eclésia. Etimologicamente, né, significa chamados para fora. Então aqui está claro aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele é maior do que o templo. Né? O templo não tem valor nenhum. Né? Quando o Senhor Jesus Cristo ele falou que era maior do que o templo, o Senhor estava respondendo os fariseus, né? Porque os fariseus não queriam que Jesus curasse no sábado, porque os fariseus estavam mais preocupados com as regras, né? E com a idolatria pelo templo do que com pessoas. E o Senhor Jesus Cristo ele valorizou pessoas. Valorizou pessoas. Por isso ele curou no sábado. Por isso que ele falou que ele é maior do que o sábado e maior do que o templo. Né? Vamos voltar para o Word. Vamos voltar aqui para o Word. Pronto. Então as palavras templocêntrica, voltada para o templo, já cai por terra. O próprio Jesus destrói por terra as palavras templocêntrica, né? Palavra egocêntrica, voltada para o pregador, para a autoridade do pregador, né? Nós vamos quebrar também, né? Pregador não tem autoridade nenhuma. Não vou citar aqui os textos para não perder tempo, né? Mas você pode conferir em Mateus capítulo 23, né? O Senhor Jesus Cristo, que o maior será como menor, quem governa como quem serve. O Senhor Jesus Cristo diz que todos são irmãos. As profecias, elas podem ser julgadas conforme o texto de 1 Coríntios 14, né? Estou esquecido aqui o versículo, né? Mas os profetas têm que ser julgados, né? Os profetas não são infalíveis, né? E as palavras antropocêntricas, voltadas para a necessidade dos homens. Aí eu vou ter que citar esse texto aqui para vocês. Vou ter que citar, né, e provar que esse é um modelo de culto completamente antibíblico. Né? O culto ele precisa ser cristocêntrico. Cristocêntrico, voltado para Cristo. Voltado para Deus e para Cristo. Os cultos precisam ser teocêntrico e cristocêntrico, voltado para Deus e para Cristo, não voltado para o homem, não voltado para o templo, não voltado para o pregador. Infelizmente, isso é uma tremenda heresia e isso precisa ser combatido também dentro das instituições. Preste atenção aqui nesse texto, Mateus capítulo 6, versículo 34. Vou passar a bolinha aqui por cima para vocês verem. Mateus capítulo 6, versículo 34. Vou provar para vocês, né, que as pregações antropocêntricas
né, que é muito comum nos cultos, né, em muitas igrejas pentecostais aí, e principalmente na congregação, né, culto voltado para as necessidades humanas, né, isso não é bíblico, isso vai contra o ensino de Jesus. Olha aqui o versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou aqui a não estar preocupado com o dia da manhã. A não estar preocupado. Então, se eu não posso estar preocupado com o dia da manhã, né, porque eu tenho que ter fé que Deus irá prover todas as minhas necessidades, né, por que é que eu tenho que ir para um templo, né, buscar a palavra do que vai acontecer comigo amanhã? Não tem lógica, não tem coerência, né, esse tipo de mensagem, né, como se o ministro, né, ele fosse uma espécie de oráculo para estar prevendo o futuro de todo mundo. Isso não é bíblico, a função do ministro não é essa, né? Você pode conferir na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 3, a função de um bispo, que é apenas doutrinar a igreja, a função do presbítero, Tito capítulo 1, versículo 9 em diante, né? Você vai ver que a função do presbítero é doutrinar a igreja, não é ser um oráculo, né? Tá adivinhando o futuro dos outros, falando o que é que vai acontecer amanhã, né? Então, esse modelo de culto antropocêntrico também não tem base bíblica, também, né? O apóstolo Santiago, ele fala também, né, está alguém entre vós triste, ore. Está alguém contente, cante louvores, né? Então, quem está triste tem que orar. Não está desesperado atrás de profecias. Até porque o conceito de profecias do Novo Testamento, né, não tem nada a ver com o conceito do Velho Testamento, onde se existiu o ministério de profeta, que terminou acabando. Não quero dizer com isso que o dom de profecia não existe. A profecia que prevê o futuro existe. A profecia existe sim, mas a profecia ela é algo esporádico, né? Não é algo que acontece todo dia, né? Como pregadores da congregação acreditam, né? Muitos deles acreditam que uma palavra, para ser guiada pelo Espírito Santo, né, ela precisa prever futuro, e não é isso. E a Bíblia não relata isso, né? Ser guiado pelo Espírito Santo, né, significa tudo que nós fizermos, né, todo o nosso ensino, ele, uma palavra expositiva, ela pode sim ser guiada pelo Espírito Santo, né? O próprio apóstolo Paulo e os demais apóstolos, quando escreveram suas epístolas, pouco eles falaram de futuro, pouco se falou de futuro nas cartas dos apóstolos, mas a palavra dos apóstolos era sempre, né, focada no ensino, focado na doutrina, né, focado na exortação, né, e essa escrita, né, foram guiadas pelo Espírito Santo. Então, é um conceito errado achar que para ser guiado pelo Espírito Santo, só se tiver adivinhação de futuro. E não tem base bíblica para isso. Agora eu vou citar aqui alguns textos, né, deixa eu subir aqui. Nós vamos começar com esse texto aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Né? Esse aqui, né, vai para aquelas pessoas que não sabem, não conhecem Bíblia, né, e gostam de xingar os críticos. Esse texto aqui, que diz assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os fornicários, nem os idólatras. O que é idolatria? Idolatria pode ser um culto a um ídolo. E idolatria também é tudo aquilo que nós temos uma admiração exacerbada. Ou seja, pode ser por um templo, pode ser por uma pessoa jurídica, né?
no caso uma instituição, como acontece com a congregação. Né? Infelizmente os cultos templocêntricos, né, pode sim se configurar em idolatria, porque se coloca o templo acima de Cristo. Né? Nesse modelo de culto templocêntrico, né, Cristo passa a ser apenas um bônus. Né? O nome de Cristo aparece ali apenas como um bônus, só para dizer que se fala de Cristo. Né? Mas o foco está sendo o templo e não Cristo. E nós vamos continuar desmascarando esse modelo de culto templocêntrico, que se torna um culto idólatra, né? Como o templo fosse uma espécie de santa imaculada. Né? Infelizmente isso se configura em idolatria, sim, né? Porque o próprio apóstolo Paulo ele fala lá em Filipenses que Deus exaltou apenas Cristo soberanamente, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Deus não exaltou homem soberanamente. Deus não exaltou instituição soberanamente, apenas Cristo. Então, o zelo pela doutrina é importante, mas o zelo precisa ser com entendimento, como o apóstolo Paulo falou. Quando o apóstolo Paulo falou dos judeus, eu dou zelo, que eles têm testemunho, que eles têm zelos por Deus, mas não com entendimento. Né? E quando não se tem zelo com entendimento, se parte para o fanatismo, né? Que já começa a configurar para a idolatria, né? Que já começa a configurar para a soberba, né? Para o orgulho e outros tipos de pecados. Então tá aqui, ó, não entrará no reino de Deus os idólatras, os adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, nem os maldizentes. Ficou por último aqui, ó. Olha a bolinha aqui por cima. Nem os maldizentes. Então você que fica rogando praga, né, nos críticos, né, dizendo que ele vai morrer de câncer, dizendo que ele vai morrer atropelado, dizendo que ele vai virar mendigo, né, porque fala porque fala mal, porque critica na CCB, e as críticas, né, na maioria das vezes que nós vemos, né, são críticas corretas, que são aplicadas corretamente, né, na maioria das vezes, né. Possa até que ser que tenha alguma coisa, algo errado que não configure como uma crítica verdadeira, né? Mas pelo menos os críticos apresentam crítica que condiz com a realidade, como pregação contra nepotismo, né? Contra a idolatria da instituição, contra a infabilidade dos pregadores, né? Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E vem os membros, né, que na maioria das vezes não conhecem as escrituras, que é outro defeito da instituição, é não ensinar as escrituras aos seus membros, né? O camarada passa 20, 30 anos na instituição e não aprende nada de Bíblia. Então, essa questão aqui dos maldizentes serve para você também. Serve para você também, né? E toda palavra de cunho de sentimento próprio da pessoa, né, que vem pregando que Deus vai matar o teu inimigo, né, Deus vai matar o teu vizinho, vai lançar um câncer no teu vizinho, né, porque ele é teu inimigo, essas palavras não é de Deus. Cristo Jesus chegou na aldeia de samaritanos para passar a noite. Como os samaritanos não se comunicavam com os judeus, né, e o aspecto de Jesus é como quem ia para Jerusalém, eles negaram pousada para Jesus. E os discípulos estavam com esse mesmo espírito de maldizente. E olharam para Jesus e disseram: Senhor, queremos que façamos como Elias fez, que desça fogo do céu e consuma. O Senhor Jesus Cristo olhou para eles e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio condenar as almas, mas para salvar. Então isso aqui
maldizente se configura muito bem para vocês, né? Que vivem aí rogando praga para os críticos, ou que não seja crítico, seja apenas teu inimigo. O Senhor Jesus Cristo ensinou a amar os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Né? Então vocês estão completamente fora do reino de Deus, completamente fora do reino de Deus. Vamos aqui para o próximo versículo. 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: porque nós não somos como os muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes falamos em Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aqui nós tiramos a seguinte conclusão. Palavra cristocêntrica de Paulo, né? Não falsificando a palavra como muitos fazem para tirar vantagem, seja vantagem de dinheiro, seja vantagem de status eclesiástico ou status denominacional, está errado do mesmo jeito. A palavra não pode ser falsificada. A palavra tem que ser falada com sinceridade. Nós falamos de Cristo com sinceridade. De Cristo com sinceridade. Como de Deus, na presença de Deus. Olha aqui o próximo versículo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nós recomendamos a consciência de todo homem. Ou seja, Paulo pregava uma palavra cristocêntrica, recomendando a consciência de todo homem para a verdade. E ele diz aqui, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, a palavra de Paulo era verdadeira, cristocêntrica, né? A palavra de Paulo não era egocêntrica, para mostrar a credibilidade de Paulo. A palavra de Paulo não era templocêntrica, para exaltar o templo. Paulo, sendo judeu, Paulo poderia fazer isso, mas ele não fez. O único objetivo da pregação de Paulo era Cristo. Era Cristo. Tá aqui, meus amigos. Inscreva-se no canal, né? Ative o sininho das notificações. Não vou usar mais o PowerPoint para fazer vídeo, né? Porque toda vez que eu uso o PowerPoint, né, o aplicativo de filmagem de tela ele falha, né? Eu não consigo falhar. Então estou usando o Word aqui, está muito bom, né? Estou conseguindo fazer o vídeo aqui perfeitamente. Para encerrar com a palavra cristocêntrica, vamos citar aqui mais um texto. 2 Coríntios 4, 5. Né? Percebam que eu não estou dando aqui a minha opinião, não estou dando aqui meu ponto de vista. Eu estou citando aqui apenas verdades bíblicas, que toda instituição deveria aceitar. Apenas a Bíblia, só a Escritura, somente as Escrituras. Nada de opinião de líder eclesiástico. Nada de aquilo que o líder eclesiástico pensa ou ele acha, não. Não. Só as Escrituras, só a Bíblia. A Bíblia é nossa autoridade máxima, nossa única regra de fé e conduta. Não é líder eclesiástico. A função do líder eclesiástico deveria ser defender somente as Escrituras. Mas, infelizmente, a maioria dos líderes eclesiásticos se tornam obreiros fraudulentos, como Paulo diz lá no livro de Filipenses, né? Obreiros fraudulentos que servem ao seu próprio ventre, aos seus próprios desejos,
né? Só querem fama, só querem glória dos homens, querem ostentação, querem fazer dos púlpitos um palco, né? Para ganhar credibilidade perante a igreja e fazer da igreja uma plateia. Mas existem muitos líderes eclesiásticos sérios também. Sérios também. E esperamos que nossa crítica ela surta um efeito positivo, né, no meio da igreja. Olha o que Paulo diz aqui. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Então está aqui uma palavra cristocêntrica de Paulo. Paulo não pregava ele mesmo. Paulo não estava preocupado com sua credibilidade, né, perante a igreja, né, credibilidade apostólica, de profeta, né, e de ser o profeta, e de ser bajulado pela igreja. Não, Paulo não queria isso. O próprio Paulo diz em outra passagem, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Porque o objetivo do pregador é apontar somente para Cristo. Somente Cristo. Né? Então, encerro aqui, né, este vídeo, né, com este versículo, né, e esperamos, né, que essas pregações tomem proporção dentro das instituições, né, que têm se afastado do Evangelho de Cristo, né, tem literalmente se afastado do Evangelho de Cristo, né. Esperamos pregadores que sejam cristocêntricos, que pregue apenas Cristo, que exalte apenas Cristo, né? Como Paulo diz em Filipenses, e eu cito para vocês aqui novamente, Deus exaltou apenas Cristo soberanamente, está escrito em Filipenses, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Este é o meu vídeo de hoje, fique na paz.